Olá! Continuando essa série de vídeos, eu fiquei de falar sobre, no caso agora vai ser a nossa experiência na igreja, porque como a gente casou, a gente foi cultuar na mesma igreja, né? Eu vim embora para Fortaleza com meu marido e ele já estava congregando nessa igreja, né? Que ele encontrou, e inclusive bem próximo à nossa casa, né? Quando eu cheguei na igreja, gente, e outra coisa, né? Eu queria chamar a atenção, principalmente para os novos convertidos, que não conhecem ainda a palavra de Deus a fundo, de um detalhe que foi indispensável na minha caminhada, que foi o fato de eu nunca ter deixado de ler a Bíblia, né? Apesar de que logo quando eu me converti, eu lia com mais, vamos dizer assim, com mais afinco, com mais dedicação. Mas a verdade é que eu nunca deixei de ler a palavra de Deus, nunca deixei de buscar e conhecer a Deus. Que foi uma coisa que me ajudou muito, foi a verdade do Senhor, que me ajudou a não permanecer muito tempo no engano, ou não ser enganada por falsos profetas. Mas assim que eu me converti, como eu conhecia pouco, né, da Bíblia, ainda estava ainda no processo de leitura, de estudo da palavra, quando eu saí da igreja que eu estava, lá em Santa Quitéria, eu deixei de ter mais estudo da palavra, porque eu tive esse choque de realidade. Quando eu cheguei na igreja que o meu marido estava congregando, eu percebi que o pastor não conseguia trazer estudos da palavra, porque ele era analfabeto. Ele era analfabeto, então ele não tinha muito conhecimento, ele era um desigrejado, né? Ele já saiu revoltado da igreja que ele estava, ele abriu a própria igreja, e a gente foi conhecendo isso aos poucos, né? E se libertando disso aos poucos também. Aí chegou em 2018, já para 2019, praticamente, né? Que eu já casei em novembro e a gente chegou na igreja dele no final de... No caso eu, né? No final de 2018, novembro. E eu sempre achava errado muitas coisas que ele fazia, só que eu pensava assim, mas se Deus colocou ele ali, então eu não tenho que questionar. Se eu tô questionando, eu tô questionando Deus. E eu pensava isso exatamente pela minha ignorância, por eu conhecer pouco da palavra de Deus. Mas eu permaneci lá, né? Apesar das coisas erradas que eu via. Só que eu nunca deixei de me questionar e de questionar Deus também. E orei muitas vezes a Deus pedindo resposta. E à medida que eu fui lendo a Bíblia, eu fui encontrando essas respostas. E a igreja, na verdade, não era vamos dizer assim, um corpo de Cristo, era uma seita, né? Porque a gente vivia ordenados doutrinas do pastor e não na Bíblia, né? Gritava muito no púlpito, se dizia falar em línguas estranhas, que de estranha não tem nada, né? São coisas repetidas. Pulava, gesticulava em cima do púlpito e, enfim, coisas que eu sempre me questionei a Deus, e toda vida que eu ia ler a Bíblia, que eu ia estudar, eu via que aquilo ali não era bíblico. Se Deus diz que Ele é um Deus de ordem,
de ordem, né? É um Deus de ordem. As coisas dele são... ele é um Deus de sim, sim, não, não. Então as coisas de Deus não são bagunçadas, né? Não é uma desordem. Sempre tem... As coisas do Senhor são cheias de sabedoria. E ele ungia coisas, né? Sabonetes, dizia que saía a impureza do seu corpo, que o sabonete ungido por ele ia sair seus pecados. E a gente sabe que quem perdoa nossos pecados é o Senhor, né? Enfim, coisas que... ridículas mesmo, que ungia sal para colocar nos 4 cantos da casa. Enfim, coisas que eu... Se alguém quiser que eu aprofunde mais, eu aprofundo, né? Porque isso aí se enquadra em heresias. Não tem nada disso na Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso. Então, se não está escrito, a gente não inventa, né? Como ele inventou. Não falo isso como alguém que vem aqui denunciar porque está magoada. Graças a Deus o Senhor curou meu coração disso. Que mais um pouquinho à frente eu vou falar disso. Nas minhas orações, eu orando ao Senhor, e ele me deu essa passagem que estava em Jeremias 23, capítulo 16, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensina-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, gente, essa passagem aqui foi a gota d'água. Para mim concluir que o nosso pastor, ele estava em desacordo com o que Deus nos ensina, que prega na palavra do Senhor. E ele fazia isso, ele profetizava na vida das pessoas, e como diz aqui, pessoas que desprezavam a Deus, pessoas que não estavam na igreja, pessoas que estavam em pecado, que a gente via, conhecia a vida da pessoa, sabia, e ele ia lá e dizia: paz tereis, vocês vão ser bem-sucedidos, tô vendo uma chave de um carro na sua mão e não sei o quê. E dizia isso, né, de acordo com o propósito do coração dele, né? Que não ia vir nenhum mal sobre a vida da pessoa, sendo que a pessoa estava em pecado contra Deus. Então, aqui tá claramente a passagem tá falando, né? Que ele estava falando visão do coração dele, não da boca do Senhor. Enfim. E aí eu e meu marido fomos conversar com ele. Meu marido também estava descontente com essa situação. E a gente foi conversar com ele, e a gente mostrou a passagem para ele, confrontou ele. Até porque a gente não queria sair da igreja sem dar nenhuma explicação e sumir do nada. Não, a gente foi lá e deu uma explicação para ele. Olha, a gente está saindo porque você está em desacordo com a palavra do Senhor. Você está em pecado. Lemos a passagem, ele não aceitou a exortação, ele ficou com muita raiva. E até essa data ele vive em pecado, ele vive erroneamente. E tem até uma passagem que diz que aqueles que não dão ouvido à palavra do Senhor, que aqueles que não aceitam a exortação, que você entregue essa pessoa ao Satanás. E está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando da minha boca, né? Não estou inventando coisa. Então a gente deixou ele para lá, deixa ele viver a vida dele, e a gente vai servir ao Senhor, vai fazer a vontade de Deus, como tem que ser. E foi isso que a gente fez. Eu comecei novamente um propósito de oração com Deus, em busca de uma nova igreja para a gente congregar, uma igreja que exaltasse a Cristo, que o centro fosse Cristo e não o ser humano querendo ensinar o PC,
nas suas vaidades. E a gente encontrou a igreja batista, uma igreja tradicional, que foge mais do pentecostalismo, né? De falar em línguas, de visões, de profecias. A igreja que foca mais em missões, tem um trabalho muito lindo para ajudar missionários que estão fazendo o ID do Senhor em outros países, estados, enfim. E por um bom tempo eu fiquei muito magoada com essa situação da igreja. Deus precisou me dar um tempo para que o meu coração se curasse, que eu pudesse perdoar e sarar meu coração, né? Não ter mágoa contra essas coisas. E isso aconteceu, né? Eu não falo isso com mágoa no coração, nem com raiva de ninguém. Tô bem hoje, né? Como falei, tô em outra igreja. A gente congrega lá. A gente também foi bem acolhido. Me senti acolhido como na primeira igreja, quando eu me converti. São irmãos muito hospitaleiros, não tenho o que falar deles. E não, gente, não vou cair nessa de dizer que você tem que estar congregando numa igreja que é perfeita, que não tem ninguém que está em pecado, ou que exista a igreja perfeita, que eu não acho que exista igreja perfeita, porque são feitas de pessoas são pecadoras, pessoas erram. Então não é que a primeira igreja que eu congreguei era perfeita, que agora que eu tô seja perfeita. Não, continua tendo pessoas que têm pecados, que cometem erros, mas que o centro da igreja é Cristo. A gente tenta fazer o que está nessa palavra aqui, a gente tenta ser cristocêntrico, né? E prezar o que está escrito na palavra. Como eu falei, não enaltecer o homem a sua vaidade. Mas enfim, é isso. Agradeço a Deus por ter permanecido a boa obra que Ele começou na minha vida, né? E me dá maturidade. Não me glorio em mim, eu me glorio no Senhor, em conhecer o Senhor. Nisso que tá o meu coração. Tava até lendo aqui agora há pouco, como diz aqui em Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então eu me glorio em conhecer ao Senhor, me glorio no Senhor. E é isso, gente, vou encerrar aqui. E tem mais dessa série, tem muito mais. E é isso, até a próxima.